se eu te dissesse que dois candidatos podem ter o mesmo currículo, passar pela mesma entrevista, responder as mesmas perguntas e um deles custar à empresa o equivalente a 3 salários da vaga em rescisão, retrabalho e nova seleção? Tem muita empresa aplicando teste de personalidade hoje, mas o que pouca gente está mostrando é que a maioria dessas ferramentas apenas rotula pessoas em meia dúzia de perfis e isso não previne o erro de contratação. Em alguns casos, até cria uma falsa sensação de segurança. E aqui, na Mapa HDS, a gente estuda comportamento humano no trabalho com método científico e não com achismo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 10 motivos pelos quais uma avaliação científica de personalidade torna a contratação mais segura e o que separa um teste psicológico validado pelo Conselho Federal de Psicologia das ferramentas que a gente encontra aí no mercado. E fica até o final, porque o motivo número 10 é justamente o que a maioria das empresas costuma ignorar, e é o que transforma o RH de área operacional em área estratégica. E antes de falar dos 10 motivos, eu quero trazer aqui um esclarecimento que muda tudo. Avaliar a personalidade não é colocar pessoas em caixinhas, nada disso. É compreender tendências de comportamento no contexto do trabalho. Então, sob pressão, diante de mudanças, em situações de conflito, na tomada de decisão, quando o RH domina esses dados, ele sai do gostei do candidato e passa a decidir com mais evidência, ok? Então, vamos aos motivos. Motivo 1. A entrevista mostra discurso, a personalidade mostra comportamento. Toda entrevista mostra a melhor versão que o candidato consegue apresentar e isso é natural, todo mundo faz, né? Mas a pergunta que decide a contratação, ela é outra, né? Como que essa pessoa vai agir quando o crachá estiver no pescoço? Como que ela reage à pressão? Como que ela decide? Como que ela lida ali com o conflito? Como que ela segue procedimentos, né? Isso não aparece ali nos 40 minutos de conversa na entrevista. Isso vai aparecer em dados, né? Então, na prática, ter uma avaliação de personalidade significa reduzir o risco de descobrir somente durante o período de experiência que aquele profissional, que aquela pessoa não consegue trabalhar sob pressão, que ela tem uma dificuldade ali em seguir processos e regras, ou que ela não se adapta ao ritmo da equipe, né? Então, quanto antes essas informações aparecem, mais segura tende a ser a decisão de contratação. Motivo 2. O currículo informa experiência e não comportamento. Basicamente, o currículo ele conta o passado técnico da pessoa, né? Qual que é a experiência, qual que é a formação, os cursos que ela realizou, quais resultados ela alcançou, mas não mostra ali a organização, não mostra qual que é a estabilidade emocional, não mostra impulsividade, prudência, nem como aquela pessoa funciona em equipe. E são exatamente essas características que explicam a maior parte dos erros de contratação, né? Então, se você é um diretor, se você é um CEO, faça essa conta comigo. Recrutamento, integração, treinamento, desligamento, nova seleção e meses de produtividade perdida. O mercado, né, se a gente for olhar os dados, ele estima que uma contratação errada vai custar de 3 a 15 vezes o salário mensal da posição. E quanto mais estratégica a vaga, maior vai ser esse rombo. Concorda? Então, basta multiplicar esse valor pelo seu turnover anual. Esse é o passivo invisível que não aparece, né? Mas que drena o caixa ali da sua empresa todo mês. Então, contratar melhor não é uma pauta só do RH, mas é uma decisão do seu negócio. Motivo 3, personalidade não é perfil de caixinha. E esse talvez seja o maior equívoco do mercado de RH hoje, né? Existem ferramentas populares que resumem o ser humano em 4 ou 5 perfis coloridos ali. Isso vai facilitar a leitura, mas vai simplificar também algo que é extremamente complexo, né? E para cargos importantes, né, ou de liderança ali, essa simplificação é um risco, não é uma ajuda. Ninguém é um perfil dominante o dia inteiro, em qualquer contexto, né? O que existe é um comportamento em contexto. Então, é como que a pessoa reage quando ela é cobrada,
como que ela decide, toma decisão sob pressão, como que ela responde a mudanças, como que ela vai lidar com as normas, com as regras da empresa, né? Então, o rótulo, ele não prevê um comportamento, mas o dado, sim, ele consegue prever. Então, um teste de personalidade, ele evita decisões simplificadas. Ele evita como escolher alguém apenas porque aquela pessoa parece ser comunicativa. Dependendo da função, talvez o fator mais importante seja a atenção aos detalhes, né? Estabilidade emocional, a capacidade de seguir procedimentos. Mas o contexto do cargo, ele muda completamente a interpretação dos dados. Então, me conta aqui nos comentários, né, o caso mais frustrante que você teve, né, de recrutamento e seleção, que você já participou ou que você já viu acontecer. Motivo 4. Ajuda a avaliar a aderência ao cargo. Não existe personalidade boa ou ruim, beleza? Existe uma personalidade mais ou menos que seja aderente a cada contexto ali. Então, um excelente vendedor, ele pode fracassar numa função operacional. E um técnico brilhante pode travar em uma situação de liderança, né? Se ele assumir uma liderança. Então, se a gente for pensar na prática, um teste de personalidade, ele reduz o retrabalho no recrutamento, né? Ele diminui desligamentos precoces, ele aumenta as chances de que o profissional permaneça na função por mais tempo. Motivo 5. Identifica riscos comportamentais. Então, em cargos operacionais e funções importantes, alguns traços quase nunca aparecem em entrevista. Uma impulsividade, uma negligência, precipitação, dificuldade em seguir procedimentos. Mas um comportamento impulsivo, por exemplo, ele pode aumentar a exposição a acidentes ou comprometer o cumprimento de procedimentos de segurança. Então, quanto antes esses fatores são ali compreendidos, mais criteriosa também pode ser a tomada de decisão. Até porque, se a gente for pensar, esses fatores, eles impactam diretamente numa questão de segurança, qualidade, produtividade e também na ocorrência de acidentes de trabalho. Então, para essas funções, medir isso, né, não é um preciosismo, é uma gestão ali de risco. Em funções operacionais também, pequenas decisões, elas podem gerar grandes consequências. Então, um comportamento impulsivo também, por exemplo, ele pode aumentar a exposição a acidentes ou mesmo também comprometer o cumprimento de procedimentos de segurança. Então, quanto antes esses fatores eles são compreendidos, mais criteriosa pode ser a tomada de decisão. Motivo 6. Ajuda a identificar potencial. O teste, ele não serve ali só para a porta de entrada no momento de entrevista. Ele vai revelar o potencial de desenvolvimento, quem tem capacidade de assumir mais coisas, né, mesmo que ainda não esteja pronto. Então, dados como esses, eles vão sustentar decisões de carreira, sucessão e formação de lideranças. E isso também vai evitar outro erro que é muito comum nas empresas, que é investir tempo e recursos no desenvolvimento de profissionais que talvez não tenham aderência para determinadas funções, enquanto outros trabalhadores com alto potencial acabam passando despercebidos. Então, se você também é diretor aí da empresa, o treinamento genérico para todo mundo é orçamento pulverizado, né? Com dados ali de potencial, o investimento em desenvolvimento vai para quem tem maior probabilidade de retorno e o plano de sucessão também deixa de ser uma aposta para virar um planejamento. Motivo 7. Avalie a aderência à cultura organizacional. Então, nem todo desligamento é por incompetência, né? Muitas vezes o profissional ele é tecnicamente bom, mas o comportamento dele ele colide ali com a cultura da empresa. Uma maior aderência entre personalidade e ambiente vai significar o quê? Mais adaptação, mais engajamento e mais permanência. Em uma palavra, né, só menos turnover também. Com a nova NR01, as empresas passaram a ter obrigações concretas na gestão de riscos psicossociais e esse olhar começa desde o início da jornada do trabalhador. Então, quando os dados de personalidade conversam com os indicadores psicossociais, a empresa vai construir uma gestão preventiva de verdade, da seleção ao monitoramento da saúde emocional. Então, se você quer entender também o que a fiscalização realmente exige na NR01, está aqui também um link na descrição desse vídeo com todas as dúvidas respondidas, ok? É só clicar no link aqui da descrição. Motivo 9. O RH passa a decidir com dados. Quantas contratações ainda são fechadas assim? Ah, gostei do candidato. Ah, o candidato me passou confiança.
Ah, a conversa fluiu. A percepção, ela não é evidência. E o RH que decide por percepção, ele fica sem argumento quando a contratação dá errado, concorda? Então, RHs com dados estruturados, apresentam indicadores, eles justificam decisões e eles ocupam a cadeira estratégica que sempre pleiteou. Motivo 10. O maior benefício não é aplicar um teste. Lembra que eu prometi que o motivo 10 era o mais valioso lá no início do vídeo? Então, as empresas elas não procuram testes, né? Elas estão procurando o quê? Respostas. Por que contratamos errado? Quem que pode assumir uma liderança? Como que eu posso reduzir o turnover? Como que eu vou provar o valor do RH em números para a diretoria? Né? Então, quando os dados de personalidade eles são estruturados do jeito certo, eles deixam de ser mais uma etapa do processo seletivo e vão virar o quê? Inteligência sobre pessoas, insumo para as decisões mais caras da empresa, que é contratação, promoção, sucessão e gestão de risco. E é exatamente isso que a Mapa HDS faz. Ela transforma o comportamento humano em dados que são acionáveis para que a empresa consiga decidir sobre gente com o mesmo rigor com que decide sobre dinheiro. O que torna o teste de personalidade Mapa diferente? E agora você pode estar pensando assim, mas qualquer teste de personalidade não vai entregar isso? Não, né? E a diferença ela está basicamente em 3 pontos. Qual que é o primeiro deles? Validade científica. O teste de personalidade Mapa é um teste psicológico aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia por meio do SATEPS. E isso significa o quê? Estudos rigorosos de validade, de precisão e de padronização. A comprovação científica de que o instrumento mede o que ele se propõe a medir com consistência. Então, se a gente for pensar, a maioria das ferramentas populares do mercado não tem esse respaldo científico, não tem esse rigor todo, né? E isso não é só um detalhe técnico também, não. É uma segurança para a empresa e para o profissional que está assinando o processo, né? Em segundo lugar, profundidade. Enquanto ferramentas ali de prateleira que a gente vê na internet, que a gente vê no mercado, classificam em meia dúzia ali de rótulos, o teste de personalidade Mapa, ele vai avaliar 48 traços de comportamento em 12 dimensões psicológicas, né? Então, o que ele está fazendo? Avaliando tomada de decisão, organização, planejamento, estabilidade emocional, a impulsividade, a prudência, o relacionamento interpessoal, a adaptação daquele indivíduo a mudanças, né? A persistência dele, qual que é o estilo de liderança, né? Então, são características que impactam diretamente o trabalho. E, por fim, qual que é o terceiro, né? E o mais importante, acredito eu, o contexto. Os dados, eles não são lidos ali de forma genérica, de qualquer jeito, né? É uma avaliação que é parametrizada também conforme o cargo, conforme a função e conforme os desafios da empresa. Então, o objetivo não quer dizer se alguém é bom ou ruim. É medir, na verdade, a aderência daquele conjunto de características àquela cadeira específica, né? E é isso que transforma a personalidade em um critério objetivo de decisão. Você ter a pessoa certa na cadeira certa. E o teste de personalidade também não substitui a entrevista. Claro que não. Não substitui a entrevista, não substitui o currículo e nem o olhar do profissional do RH. Ele só vai complementar ali tudo isso com dados que nenhuma observação também consegue entregar. Então, no fim das contas ali, qual que é o resumo? O maior benefício não é você aplicar um teste de personalidade só e pronto, né? É você conseguir reduzir as incertezas em decisões que custam caro ali para sua empresa. Porque contratar a pessoa certa impacta na produtividade, impacta no quê? No desenvolvimento, na retenção dos talentos, no clima organizacional e até nos riscos mesmos operacionais, se a gente for pensar. E é por isso que as empresas não procuram só um teste, né? Por isso que eu falei que elas procuram respostas que sejam confiáveis para tomar decisões mais assertivas, né? Melhores. Então, se você quer ver como que essa metodologia funciona na prática, com avaliação parametrizada para os cargos da sua operação, o link também vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E se você é do RH e precisa convencer a diretoria da sua empresa, manda esse vídeo aí para o seu gestor, tá? E por hoje é isso, né? Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.